Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os estados físicos da matéria ou estados de agregação da matéria. Observe. Primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. Segundo, uma vasilha de água deixada no freezer. Terceiro, uma vasilha de água deixada no fogo. Quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: sublimação, solidificação, evaporação e fusão, sublimação novamente, evaporação e solidificação, e assim por diante. Olha só, pessoal, vamos lá. A gente tem três estados físicos da matéria que estudamos, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Do estado sólido para o estado líquido, nós temos uma mudança de estados físicos da matéria. Do estado líquido para o estado gasoso, outra mudança. Existe a volta, que é do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido, e a gente tem processos que são diretos. O processo diretamente do estado sólido para o estado gasoso e o processo inverso, mas também direto, do estado gasoso lá para o estado sólido. Qual que é o nome da passagem do estado sólido para o estado líquido? Ele se chama fusão. A passagem direta que a gente tem do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. Vaporização, tá? Do estado... acho que vai ficar ruim ficar assim, né? Setinha em cima. Deixa eu apagar ela aqui. Vamos colocar ela melhor aqui, ó. Do estado sólido para o estado gasoso, agora sim a gente tem a sublimação. Do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem a condensação. Do estado líquido para o estado sólido, a gente tem a solidificação. Beleza? Ficou meio apertadinho aqui, mas dá para entender. Então, olha só. Esses são todos os processos de mudança de estados físicos. Claro que existem outros nomes que nós poderíamos dar. Por exemplo, a vaporização ela se divide em três processos. Tá? Um é a evaporação. O outro processo seria a ebulição. Eu acho que é o processo mais famoso. Pelo menos é o que a gente mais fala, tá? E o outro é a calefação, que é o menos famoso deles. Calefação. Bom, a evaporação é o tipo de vaporização mais fraca que tem. Tá? Ela acontece, por exemplo, quando você tem uma poça d'água e essa poça ela vai evaporando, muito por causa da pressão de vapor da água. A ebulição é quando você aquece alguma coisa e você deixa borbulhando, tá? Você chega no ponto de ebulição da água, por exemplo, que é de 100 graus Celsius. Calefação é um processo, uma mudança do estado líquido para o estado gasoso espontânea, na verdade instantânea, espontânea não. Então, dessas, quem é espontânea é a evaporação. Ela acontece sem que eu precise ficar colocando energias externas nesse processo, tá? A ebulição, ela precisa de energia externa e a calefação de muito mais energia externa, beleza? Então, são todos processos da vaporização. A condensação, a gente pode chamar ela também de liquefação, tá? É um outro nome que a gente dá. Não tão famoso quanto condensação, mas ele tende a aparecer muito também. Então, vamos lá. Uma pedra de naftalina deixada no armário. O que acontece com a pedra de naftalina? Ela é deixada no armário e com o tempo ela vai sumindo. De repente, desaparece. Por que isso acontece? Porque a naftalina ela tem uma grande pressão de vapor e ela tende a passar do estado sólido diretamente para o seu estado gasoso. Tá? Por isso que você sente um cheiro bem forte perto da naftalina. Ela tende a sublimar, ou seja, passar do estado sólido
diretamente para o estado gasoso. E o nome que a gente dá para isso é justamente esse daqui, ó, sublimação. Tá? Então, o primeiro processo é um processo de sublimação. Na primeira aqui eu tenho sublimação, aqui também sublimação. Depois eu tenho fusão, vai estar errada, evaporação e evaporação incorretas. Vamos para a próxima. Uma vasilha com água deixada no freezer. Bom, o freezer é para congelar alguma coisa, não é? Como a água é do estado líquido e ela vai congelar, ela vai passar para o estado sólido. Então a gente tem um líquido, né, que é a água, que vai passar para o estado sólido. O nome desse processo é solidificação. Então, tenho aqui a sublimação na letra A, aí depois a gente vai ter ali, ó, solidificação, correto, e sublimação, letra B, então está errada, pronto, já matamos a questão. A letra A é a alternativa correta, tá? Porque todas as outras já erraram em alguma das suas alternativas. Então a letra A é a que vai ser corretinha até o final. Uma vasilha com água deixada no fogo. Bom, o nome desse processo, se ela foi deixada no fogo, e o fogo, obviamente, ele está dando energia ali, vai ocorrer borbulhamento. O processo, o correto é a gente chamar de ebulição, tá? Só que ele colocou aqui, ó, na letra A, o nome de evaporação. É um erro comum que as provas às vezes fazem, que é confundir um desses processos com o outro, como se desse na mesma, e não dá, tá? Como é uma prova de um vestibular, possivelmente foi anulada essa questão. Agora, tem vez que passa, tem vez que eles não anulam. Eles vão considerar como mas é a mais perto, né? É errado. Se você, como aluno, fizer esse erro, eles vão considerar o erro. Agora, como a prova faz, é complicado. Eu acho que é cabível de recurso, tá? Então, não seria evaporação e sim ebulição. Embora, sim, evaporação também seja o nome dessa passagem. Mas ela não ocorre quando você deixa a água no fogo, tá? O nome desse processo é ebulição. Seria correto se eles falassem, por exemplo, que isso daí é uma vaporização, mas não evaporação. Vaporização ou ebulição daria na mesma, porque a ebulição é um dos processos de vaporização. Aí beleza, aí faz sentido. Agora, se você tem 3 processos, se você tem 3 nomes de vaporização, você vai lá e coloca um que não é o correto e fala que dá na mesma, não faria sentido então ter essas 3 definições diferentes, evaporação, ebulição e calefação, né? Então estaria incoerente essa questão aqui. Mas dá para entender, tá? Dá para entender porque colocaram evaporação. Vamos lá, então, ok, mas vamos deixar um aviso aqui nessa questão, tá? O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Bom, aqui é simplesmente a passagem que a gente tem do estado sólido, né, para o estado líquido. Porque se ele derreteu, então ele fundiu, ele passou para o estado líquido. O chumbo que está no estado sólido vai para o estado líquido pelo processo de fusão. E fusão é a última alternativa que a gente tem aqui, né? Então está correto. Sublimação, solidificação, evaporação lá dá para a gente reclamar, né? Caberia recurso, mas beleza. E fusão. Então letra A é a alternativa correta para essa questão, belezinha? Basicamente é isso daí, a gente termina aqui mais uma questão sobre estado de agregação da matéria. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que posteriormente eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Forte abraço pessoal, até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.